Uma das principais razões que me fez começar a gravar esses vídeos foi porque durante as minhas anotações, nos meus estudos, eu percebia que eu tinha algumas dúvidas ou até perguntas, e entendimentos, reflexões ali que outras pessoas não tinham. E aí, quando eu venho aqui falar, a ideia é muito mais perguntar e trocar com vocês sobre se o que eu estou falando está fazendo sentido, do que escrever em pedra um sistema que vai funcionar para qualquer pessoa. Até porque eu imagino que a construção desse sistema precisa ser flexível, vivo e que esteja em constante evolução. Nesse caminho, eu comecei a observar alguns padrões de comportamento, situações que repetiam, e uma delas que eu percebi e fiquei me questionando foi o fato de empresas ou equipes que entregam muito, mas que não conseguem mostrar esse avanço, né? São times ocupados, mas que estão estagnados. E foi daí que eu comecei a pensar se outras pessoas também conseguiam ver times que eram extremamente atarefados, que tinham várias atividades em vigor ali, mas que não conseguiam mostrar o impacto efetivo que eles tinham de suas ações. Foi nesse fluxo que eu comecei a buscar quais eram os principais fatores que faziam uma organização performar sob o olhar da gestão estratégica. E passei a observar mais de perto. Constantemente consigo ver times que têm dashboards super complexos, com estruturas super bem pensadas, mas que os dados que estão ali não trazem um direcionamento para a tomada de decisão. Por outro lado, eu consigo trazer uma experiência onde um gestor com apenas um quadro branco e um pincel atômico acompanhava as métricas diariamente de sua equipe e conseguiu impactar positivamente seu resultado, mais do que dobrando aí no segundo semestre da sua gestão, basicamente tendo esses tipos de rituais com o time. E aí dói um pouco falar que normalmente, pelo menos nas experiências que eu tive, as empresas do Brasil tendem a se parecer muito mais com a primeira questão, né? E um ponto que eu trago é que, infelizmente, o termo data-driven, né, que virou a menina dos olhos aí dos C-levels, diretores, CEOs de várias instituições, elas fazem a gente cair numa armadilha equivocada para justificar o uso desenfreado dos dados, né? São painéis cheios, indicadores super à mostra ali, mas que eles não têm um direcionamento estratégico tão forte. E eu percebo que é importante falar que quando a gente está olhando para indicadores, a gente precisa usar até uma aspas, porque quando a gente olha para indicadores de gestão estratégica, a gente está olhando para indicadores que precisam ser estratégicos. E isso é o que a gente não acompanha normalmente. E aí eu consigo te dar alguns exemplos aqui de indicadores que são muito usados, mas que não são estratégicos se a gente olhar no primeiro ponto, né? O primeiro é número de reuniões, então tudo bem que para olhar para o operacional ali é importante, mas o número de reuniões não indica resultado, talvez a qualidade dessa reunião sim, e aí é importante voltar numa questão, né? Indicador quantitativo e indicador de qualidade, às vezes eles precisam andar juntos ali para criar um contexto de resultado e de impacto para a organização. Quantidade de seguidores em redes sociais, até o momento que aquele seguidor não virar venda, então ele é um número apenas e que não mostra nenhum resultado alcançado. Aí temos leads gerados sem qualificação, ou até um que é mais comum, que são os marcos de entrega de um projeto. É muito normal a pessoa colocar lá, entregar tal projeto ou entregar X% do projeto até final do ano. Só que quando a gente vai revisitar, entregar o projeto não garante o sucesso daquele processo, ou pelo menos não garante uma evolução necessariamente. O que precisa ser comunicado ali é o que a gente realmente quer interferir, o que realmente a gente quer impactar. Aí a gente chama esses indicadores de vaidade, onde só o ego é mostrado e que quando a gente olha para um direcionamento para a tomada de decisão, normalmente ele não existe. Por outro lado, a gente fala sobre indicadores de resultado. Eles tendem a ser mais usados de forma preditiva. Enquanto a gente olha para métricas de vaidade, sendo algo que olha para o passado, coisas que já aconteceram, ações já tomadas, a gente olha para
as métricas de resultado, que também são conhecidas como lead measures, né? Então, medidas de direção, como algo que vai prever o futuro, né? Eles são indicadores de valor em construção. E é importante trazer essa questão de que é algo em construção, porque o que a gente quer não é olhar para o retrovisor para o que já aconteceu, e sim continuar acompanhando aquele indicador para saber se ele está chegando no lugar onde a gente quer. Eles são altamente específicos, então o conceito de valor, né, quando a gente olha para resultado, o conceito de valor agregado para cada empresa é muito específico. Então, é importante também trazer que quando a gente está falando sobre métricas de resultado, a gente fala sobre estruturas onde precisa ter um pensamento estratégico naquela construção, né? E aí queria trazer para vocês um pouco sobre o que é que eu entendo que são alguns indicadores de resultado aí, né? E vou trazer um que pode ser para duas áreas. Quando a gente olha para cases ali, né? Quando a gente olha para dentro de uma empresa, os cases de sucesso, alguns deles falam sobre retenção de recursos. E o que eu quero chamar de retenção de recursos? A capacidade da empresa de manter dentro da organização alguns recursos, né? Alguns ativos que são críticos para ela. E isso tem um retorno muito evidente quando a gente olha, né? A possibilidade de você manter, como no primeiro exemplo, trazer a questão de retenção de clientes, a gente tem um esforço, né? E quando a gente começa a medir esse indicador, acompanhar esse indicador, a gente quer olhar se os esforços que a gente tem para aumentar o ticket médio durante o tempo de vida dos clientes está existindo. Então, a retenção de cliente tem um foco muito grande em aumento do ticket médio no decorrer do tempo. Então, é algo que eu entendo e que eu consigo ver que a retenção do cliente é um indicador que pode ser entendido como resultado. Ainda falando sobre retenção, a gente pode olhar para uma outra área da empresa, que é o caso do RH, que também olha bastante sobre retenção de talentos. E é importante quando a gente olha para o RH ter a retenção de talentos, porque imagine um RH que só foca os seus esforços em trazer pessoas novas. Qual que é a sustentabilidade que o processo teria em função de novas pessoas entrando sem pessoas para conseguir fazer algo como um coacheamento ou uma evolução do processo a partir do que ela já conhece, né? Então, indicadores de retenção, por exemplo, são bons indicadores de resultado porque eles falam muito mais dos números, né? Falam muito mais do que os números. Ele está medindo se aquela pessoa ali está se engajando. Então, dentro do indicador de retenção, normalmente tem tempo, tem quantas vezes aquela pessoa entrou em contato, qual que é a maturidade daquele recurso, seja ele recurso humano ou cliente. Então, é importante olhar e é importante também trazer que métricas de resultado, métricas de direção, elas tendem a ser mais difíceis, porque elas precisam ter uma visão estratégica da companhia para entender qual é seu conceito de valor. E eu queria trazer esse lembrete aqui. O conceito de valor de uma companhia é determinado pela própria companhia. Então, algumas equipes podem ter dificuldade em construir um indicador de resultado porque quer buscar fora da empresa, fora do time, um benchmark. E é muito difícil você olhar para indicadores de resultados com um benchmark aí, né, exposto no mercado. Porque eles são específicos porque a empresa ou o time ali vê como valor agregado. Então, quando a gente olha para todo esse contexto, as métricas de vaidade e métricas de resultados estão sempre presentes nas organizações. Cabe a nós, como gestores, olhar para qual que é a melhor métrica para a gente estar acompanhando. Qual que é aquela métrica que, ao final do semestre, a gente vai conseguir dizer o porquê é que está evoluindo. E aí, é nesse ponto que, quando a gente fala com o gestor, costuma ouvir, né? Nós batemos todas as metas do semestre, mas não sei porque o processo não evolui. E me vem sempre a pergunta, será que essa área está procurando acompanhar o resultado, então olhar para métricas de resultado, ou eles estão definindo métricas de vaidade, aquelas métricas que vão mostrar que eles estão bem, mas sem mostrar o que eles estão impactando? E aí que eu pergunto, talvez o que esteja travando a evolução de um time é exatamente o que eles estão medindo para fingir que ela existe.
Então, essa evolução está sendo medida por indicadores de vaidade e não indicadores de resultado. Se você gostou dessa provocação, me segue. Vamos falar um pouco mais sobre gestão por resultado, métricas e cultura de resultado por aqui. Abraço.